E muito bem, vamos aqui então entender agora a aplicação direta aqui do NeuroChain. Bom, a primeira coisa que a gente deve entender são basicamente dois parâmetros necessários, que é a ativação, ou seja, quando ele deve agir, e a execução, quando deve ocorrer. Parâmetros, basicamente, é uma espécie de uma palavra que você vai definir o que essa palavra deve carregar. Então, eu vou mostrar isso em exemplos mais práticos. Mas, seja lá o treinamento que você for fazer, o NeuroChain, ele pode abrir portas para muitas possibilidades. E, na verdade, um número ilimitado de possibilidades. Vai bastante até da sua criatividade na forma de utilizar. Então, basicamente, aqui nessa ativação, a gente dá um nome para ela, a gente explica quando que ela deve executar, ou a forma que ela deve executar, ou seja, aqui você vai dar certas instruções para ela de como ela deve agir. Já vou mostrar exemplos práticos. Vou dar exemplos de ativadores. São como se fossem palavras-chave que vão estar fazendo com que o sistema, quando ele reconhece essas palavras vindas de um usuário, ele entenda que aqui é a hora de acionar esse NeuroChain. Você tem essa área aqui, onde você pode determinar que esse NeuroChain ele é acionado quando houver semântica, qualidade de aproximação com esses contextos todos dados. Então aqui está como não fixado. É assim então. Então, ou seja, se é, por exemplo, comprar, né? Então, uma descrição, execute essa função, quando o cliente estiver dizendo que ele deseja comprar. Então, ativadores, comprar, quero comprar, quando gostaria de comprar, exemplos de ativadores. E o não fixado significa que quando ocorrer uma situação dentro deste contexto, ele deve ser acionado. Agora, se eu fixá-lo, independente da forma com que o usuário converse, esse NeuroChain sempre está disponível para interpretação da IA. Então a IA está sempre recebendo ele. Bom, de primeira parece que, então acho que eu vou deixar todo mundo ativado aqui, né? Assim a IA está sempre sabendo dessa informação. Bom, tem dois problemas aí. Primeiro, que há um limite de 3 NeuroChains para você mantê-lo como fixado. E depois, que não faria sentido você manter fixado quando você só quer que a IA tome esse treinamento, esse NeuroChain, como base de utilização, em algum caso específico, por exemplo, comprar. Então se o cliente chega perguntando dúvidas gerais sobre, sei lá, horário de funcionamento, não faria sentido, nem necessário que esse NeuroChain fosse acionado. Então, por isso, na maioria dos casos, você vai deixar essa chave desativada. Só deixar ela ativada se for uma regra geral, como por exemplo, eu quero que ela sempre inicie uma conversa acionando esse NeuroChain. Então você vai configurar nesse formato. Claro que ainda a execução, a explicação de quando ela deve agir é fundamental. Pense que quando o usuário fala alguma coisa lá no sistema, além desse NeuroChain, existem mais uma série de regras que a inteligência artificial está recebendo. Então tudo tem que ser muito bem esclarecido para que assim funcione bem. Depois a gente tem aqui a parte dos treinamentos ativadores. Aqui você pode simplesmente conectar com treinamentos já existentes. Significa que quando alguém utilizar, por exemplo, tem aqui um treinamento lá de conversação, que é sobre como contratar. E lá tem as regras de quando ele deve ser acionado. Significa que se alguém falar algo que faça acionar esse treinamento como contratar, esse NeuroChain ele vai pegar uma carona. Além da IA eleger esse treinamento como contratar, porque houve semântica com essa palavra, ele também vai trazer esse NeuroChain. Então também tem que fazer sentido essa regra. Tudo tem que ser muito bem pensado no momento que vai ser acionado, que é para ser acionado. Então basicamente aqui são os NeuroChains de entrada, de acionamento. Depois vamos ver exemplos práticos, vai ficando mais simples de entender. Depois aqui a área de execução. Na área de execução é o que vai acontecer. Bom, se esse NeuroChain for acionado, eu vou querer que ele transfira o atendimento para alguém, eu vou querer atribuir esse contato a alguém. A diferença aqui, transferir, eu transfiro para um número terceiro ou para uma lista randômica, né? Uma lista, eu tenho vários vendedores, eu quero que uma hora vá para um vendedor, outra hora vá para outro, né? Ou simplesmente, quando esse NeuroChain for acionado, eu quero que seja avisado a alguém. Atribuição de contato já é utilizar a plataforma mesmo, que é o nosso multichat, né? O multiatendimento, onde você tem vários usuários usando do mesmo número. Então alguém falou que quer falar com o setor financeiro, e a pessoa está aqui dentro do sistema, utilizando o mesmo número do sistema, então ela vai ser acionada. Fila de atendimento, que eu falei há pouco. Modelo de mensagem, quando você quer, então se ele for acionado, você quer enviar mensagens específicas, materiais, arquivos, fotos, vídeos. Né? Atribuição de tag ao contato, dá para você também definir que se esse NeuroChain for acionado, é para colocar uma tag nesse cliente. Então, por exemplo, toda vez que o cliente falar que tem interesse em comprar um determinado produto, eu quero que seja adicionado uma tag nele de interesse daquele produto. Assim eu posso depois fazer uma campanha para todo mundo que manifestou interesse em comprar um determinado produto. Conexão de conhecimentos, isso aqui é bem interessante, porque esse aqui, eu digo que quando esse NeuroChain ele é acionado, ele vai poder usar como base de conhecimentos também treinamentos de conversação. Parece com o que eu mostrei anteriormente, mas anteriormente o treinamento de conversação é acionado e o NeuroChain vem junto. Agora isso aqui já é uma outra situação. Aqui é quando esse NeuroChain for acionado, use um treinamento, ou os treinamentos que você quiser aqui em questão, como base de conhecimento. Ou seja, além das instruções que eu dei ali nos acionadores de entrada, eu também quero que ele olhe para esses aspectos. Um exemplo bom é, por exemplo, um contorno de objeção. Então eu poderia criar ali como acionador, por exemplo, um contorno de objeção sobre preço. Por exemplo, tá caro. Né? Então ali no título, vamos revisar aqui, fica mais fácil para eu mostrar aqui. Vamos supor que seja um contorno de objeção. Então o nome pode ser contorno de objeção. Né? Então a descrição, né? Execute essa função. Quando o cliente mencionar que achou que tá caro, que o produto está fora das condições de compra, que ele não tem dinheiro para comprar, posso dar esse tipo de elementos. Coloco os exemplos de ativadores, né? Não fixado. Neste caso, por exemplo, eu não vou pegar um treinamento de ativador. Poderia, tá? Não há nada que impeça você colocar aqui e colocar lá onde nós estamos também. Mas no meu exemplo aqui, eu vou seguir considerando que não coloquei nada aqui. Então aqui, quando eu tenho aqui na execução, eu posso usar, por exemplo, eu pego um treinamento aqui, que eu tenho uma relação de contorno de objeção para a questão de preço. Então eu criei lá em conversação uma série de orientações, de argumentos que possam combater a essa objeção. Então eu posso dizer aqui para ele usar, uma conexão de conhecimento e apontar para um treinamento de conversação, onde simplesmente eu coloquei toda uma série de argumentações.
E por último, nós também temos aqui a parte de requisição de API. Então aqui é quando eu quero que esse NeuroChain seja acionado, e quando ele for acionado, eu quero que ele se comunique com um outro sistema, um sistema externo. Por exemplo, um sistema de agendamento de um software fora do nosso. Lembrando que o nosso tem agora o próprio software de agendamento. Mas vamos supor que eu quero acionar lá o sistema de agendamento do software que eu utilizo na minha empresa. Então, ali, você precisa da documentação da API do software da sua empresa. Nosso sistema já disponibiliza a documentação de API, então é necessário fazer as requisições. Para cá, precisa naturalmente de um conhecimento um pouco mais avançado em termos de utilização de tecnologia, de conexões entre APIs. Caso você não tenha esse conhecimento, eu recomendo ou contratar um profissional, ou a nossa empresa mesmo oferece profissionais que podem te auxiliar com isso. Né? Então, esse aqui é o conceito geral. Bom, pulei um aqui, né? Parâmetros. Por quê? Esse aqui não é obrigatório. Então, como eu estava dizendo, parâmetros, você pode criar quantos você quiser, mas basicamente parâmetros é quando você vai determinar um parâmetro, literalmente, né? Vamos considerar assim uma palavra-chave, que vai estar tomando uma ação e armazenando ela. Então, por exemplo, eu quero que, quando esse NeuroChain for acionado, vai acontecer tudo que eu quero configurar que aconteça, e eu quero enviar para um vendedor do meu time um resumo da conversa, por exemplo. Então, o nome do parâmetro pode ser simplesmente resumo da conversa. Então, a descrição é onde eu vou parametrizá-lo, eu vou dizer que é necessário que seja feito um resumo da conversa. E quando eu criei esse parâmetro, significa que aqui, lógico que não terminou aqui em execução, por exemplo, vou colocar uma transferência de atendimento e vou adicionar, vamos dizer, vou colocar um número aqui. E quando eu vier aqui nessa área, eu vou colocar alguma mensagem para o meu vendedor. Olá, um cliente tem interesse, segue o resumo da conversa. Então, quando eu criei o parâmetro, clicando nessa interrogação, ele vai mostrar esse parâmetro aqui embaixo. Aqui no caso não tem nenhum, por isso está marcado como essas duas hashtags. Então, se eu criar ali um parâmetro, por exemplo, resumo da conversa, vai estar aparecendo aqui resumo da conversa. E já vi alguns parâmetros próprios do sistema, como o nome do contato, a data, o horário, a data e o horário completo, ou o telefone do contato. Então, eu posso simplesmente criar aqui uma mensagem dizendo, por exemplo, que olá, aqui é o assistente virtual, estou te transferindo atendimento do name contact, né, que seria o acionador, a referência aqui para o nome, e o telefone dele então agora tem aqui o phone contact, e ele está entrando em contato hoje, tem a data, tem o horário, e o resumo, poderia complementar, e o resumo da conversa então eu coloco a hashtag resumo, que vai estar aparecendo aqui embaixo, uma vez que eu tenha criado esse parâmetro para que a máquina utilize. Então, basicamente, aqui nessas configurações, eu estou orientando para a máquina que, olha, você vai criar, dado o momento, um resumo, e eu quero que você armazene esse resumo nessa chave, né, que a gente criou. Então, se torna um dado variável. Esse dado vai estar sempre aparecendo à disposição ali. Então, concluir, salvar. Bom, esse aqui é um vídeo conceitual, geral. Vou fazer agora um vídeo mostrando alguns exemplos práticos. Então, se você tem interesse em conhecer, siga explorando aí o nosso navegador de treinamentos para que você possa tomar conhecimento. Muito obrigado, até lá. Tchau, tchau.